Tá virado? Só vira a tela, galera. Vira a tela pra você não ficar com o pescoço torto. Obrigada, Letícia. A Letícia compartilhou. Deixa eu colocar aqui um. Orange. Quando dá pra começar, a gente começa. Acho que já dá pra começar, né? Pela primeira música que a Iris vai tocar pra gente. Acho que você... E cantar. Não sei se tá na roda. Boa noite, Suzy. Bem-vinda. Boa noite. A música é conhecida, eu acho, né? Feliz em tua presença. Jesus em tua presença. Olha a letra dessa música, ela é perfeita, ela é linda. Jesus em tua presença, reunimos nós aqui, contemplamos, vai que dormir, rendemos nós a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Dentro mais, chegando. Que lindo, né? Essa música. Essa música eu gosto bastante dela porque fala exatamente do momento em que Cristo ele morreu por nós, né? Que tem um momento lá em Lucas 23 que fala sobre a morte de Cristo, né? Que foi o momento que ele tudo se escureceu, né? Teve um momento que se escureceu, ficou tudo escuro. E quando ele faleceu, né? Rasgou o véu, né? E essa música fala da questão do véu, né? Então, assim, nós temos a liberdade de poder chegar a Cristo. Nós temos a liberdade de falar com Ele, com Deus, o momento que a gente quiser, o momento que a gente precisar, o momento que a gente estiver bem, feliz ou triste, a gente pode chegar
a Deus porque Jesus ele morreu por nós, né? E o véu se rasgou, não existe mais limitação nenhuma para a gente chegar até Deus, né? Não existe, porque explicando aqui para quem não conhece, existia digamos assim, um ritual, né? Uma coisa que tinha que ser feita para poder as pessoas chegarem a Deus, que era levar sacrifício a um sacerdote, né? E existia o templo, e nesse templo existia o Santo dos Santos, né? E lá no Santo dos Santos, o sacerdote, ele pegava aquele sacrifício que alguém, por exemplo, a Iris, né, pecou, ela pegava lá um sacrifício, entregava pro sacerdote, confessava o seu sacrifício, confessava o seu pecado ao sacerdote, o sacerdote ia lá, confessava e levava o sacrifício no lugar da Iris. Então, assim, o momento que Cristo morreu, rasgou o véu, né? E não é mais preciso disso, né? De a gente levar um sacrifício, né, para alguém e esse alguém ir lá no nosso lugar falar com Deus. Não precisamos disso, porque Jesus ele foi o sacrifício perfeito. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelo meu, pelo seu, pelo nosso, né, pecado. E não existe mais isso de, eu preciso de alguém para confessar meus pecados, para que leve a Deus. Não, a gente pode se ajoelhar, orar, né, por isso, né, pelo pecado que a gente vem cometer. Então Jesus, ele morreu por nós, né, e essa música ela é muito bonita porque fala sobre isso, né, e fala da questão de nos reunirmos, né, na presença de Cristo, né, fala: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora, a gente, Flamengo, fez um gol, tá? E a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Ou seja, o momento que Jesus ele morreu, né, que eu falei que ele morre, existe um apagão, uma escuridão, né? Existe essa escuridão e mesmo que tenha essa luz apagada, ele veio brilhar e brilhar mais, e brilhar nos nossos corações, né? E brilhar em nossas vidas. E cada um aqui tem o livre acesso, o livre arbítrio de chegar até Deus e falar, né, dos seus pecados, falar da sua vida, falar de como você tá, né? Então a gente é livre hoje para fazer isso, né? E que a gente possa usar dessa liberdade, como a gente está usando aqui, fazendo uma live, cantando uma música, né? Porque não sabemos até quando, né, poderemos fazer isso. Então, assim, que possamos usar da nossa liberdade para fazer isso, para levar Cristo às pessoas, né? Para falar um pouco do amor de Deus para uma geração que está, assim, bem perdida, né? Bem, digamos assim, a geração mais livre, né? A geração mais triste, a geração mais perdida, mais não sei o que fazer, mais não sei o que sentir, não sei o que eu passo. Então, assim, é a geração que hoje a gente vê que, né, tá bem complicado. Então, assim, que as pessoas possam entender que Jesus, ele já morreu pelos seus pecados, que Jesus, ele é perfeito, ele foi o sacrifício perfeito e que ele rasgou o véu. E o momento que você precisar falar com Deus, você fala, se ajoelhe, né? Se você precisar, coloque uma música. Eu amo orar com música, né? Porque faz eu pensar mais, faz eu orar melhor. Então, assim, cada um tem a sua forma de chegar a Deus e a gente não precisa de uma pessoa específica como eles precisavam antigamente, né? Como eu falei lá em Lucas 23, fala da morte de Cristo e fala que o véu se rasgou. E esse véu do templo se rasgou para que a gente possa, né, ter um entendimento de que a gente tem um livre acesso a Deus, né? Então, assim, que você possa ter isso em sua mente, né? Então, assim, eu gosto muito dessa música por conta disso, né? Da questão de estarmos unidos na presença de Cristo, né? E da morte de Cristo nos libertar, né? Nós somos libertos hoje para fazer escolhas,
somos libertos hoje para falar do amor de Deus, mas sabemos que o mundo ele tá terrível, né? Sabemos, e quem tem, né, ouvido para ouvir, ouça, porque, né, estamos num momento assim que tá complicado demais, né? Você tá vendo aí o que tá acontecendo com as pessoas, né? Sendo censurados porque estão simplesmente fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Só que a gente, né, não tem muita visibilidade. Mas, assim, pessoas que têm visibilidade estão levando a palavra de Deus porque está escrito aqui. Tá na Bíblia o que elas estão falando, o que elas estão levando a verdade, o Evangelho, né? E estão sendo caladas, né? Pode até ser, né, pessoas que têm uma visibilidade grande, mas um dia será a gente, né? Um dia será o seu Instagram, um dia será o Instagram de alguém que né, cai às vezes quando a gente começar a falar. Então, assim, que você possa exercer sua liberdade agora, para que você não venha chorar depois, né, o leite derramado. Claro que confiamos em Deus, confiamos no que Ele tem pra gente, confiamos, né, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito, né? Só que se a gente puder lutar, vamos levar o Evangelho, vamos levar a palavra de Deus, né, para as pessoas que estão nessa geração perdida. Hoje eu fiquei extremamente triste com o que aconteceu com não sei se é igreja ou instituição, algumas pessoas falam que é igreja, outros falam que é instituição lá de Joinville, né, uma igreja, vou falar igreja, tá? Igreja luterana, que foi invadida, né, por pessoas. Gente, isso não é normal, isso não é legal, entendeu? Então, assim, que possamos fazer a nossa parte e abrir os olhos das pessoas que ainda não têm esse entendimento, né? Às vezes eu falo isso, né, mas no domingo a minha família saiu e tinha pessoas que, eu não quero saber, não sei o quê. E eu ficava, Senhor, nossa, eu tava até com fome, né? Então eu me estressei um pouco, então eu falei, gente, eu só quero comer. Porque às vezes as pessoas são tão cabeça duras que elas não vão querer ouvir. E às vezes não vai adiantar você falar, só orar mesmo. Então, assim, que possamos fazer a nossa parte. Tem mais uma música aí? Tem que eu aí já vai tocar a mesma, porque ela ensaiou essa. Então, assim, aí eu volto com outro versículo pra gente comentar mais um pouco. Falei que hoje ia ser especial, né? Então, fica aí com a gente, né? Se puder compartilhar, compartilha, né? E daqui a pouco a gente vai orar, né? Daqui a pouquinho. Pra você agora ouvir de novo a música, né? Que a gente tava comentando. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos
Eu sou fã da Iris. Tá, gente. Eu tô aqui em João, né? Tem alguns versículos que eu gosto muito do capítulo de João, do 14, do capítulo 15, e assim, eu vou ler alguns, né, solto. Então, assim, tem aqui, ó, 14, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Outro versículo aqui do capítulo 15 fala da questão da videira e dos ramos, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, assim, eu vou ler até aí. Essa da videira, assim, é muito legal porque nós damos fruto porque nós estamos ligados a Cristo, né? Nós só vamos dar fruto se estivermos ligados a Ele. Então, nossos frutos falam, né, de onde nós estamos ligados, né, que é em Cristo. Então, assim, não tem como a gente dar fruto ruim se a gente está ligado em Cristo. Vocês concordam comigo? Né? Então, assim, as nossas decisões mostram, né, onde estamos ligados, né? As nossas decisões mostram em quem nós cremos, em quem nós levamos para as pessoas, né? Então, assim, a palavra de Deus fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, assim, não tem para onde correr. Seja firme, tenha convicção, né? Tenha convicção em quem você está crendo, em quem você pode confiar, que é em Cristo, né? Você pode confiar nele. Então, assim, lá no 15, João 15, 18, fala assim, o temazinho é assim: o mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, assim, a gente vê isso na prática, né? A gente tá vendo muito acontecer isso, né? Se a gente do mundo, né? As pessoas abraçam, as pessoas acolhem, né, aquilo que estão falando. Mas se você é contrário ao mundo, né, as pessoas vão te repudiar, vão falar mal de você. Então, assim, eu desconfiaria se uma pessoa que é do mundo, né, eu digo que tem uma vida totalmente mundana, não fosse aceito, estivesse sendo apedrejado como pessoas que estão cristãs, pastores, né, que estão se levantando, que estão falando, que estão sendo censurados, estão sendo apedrejados, que estão sendo, né, muitas coisas. Nós estamos vendo que eles estão, né, passando por um momento muito, muito difícil, né? Então a gente vai até orar aqui por esses pastores, né? E assim, eu estranharia se o mundo estivesse abraçando eles, porque não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que vão ser odiados, vão ser perseguidos, né? Então, assim, o mundo vai odiar. Não tem pra onde correr, né? Porque nós estamos à luz da Bíblia, né? Estamos vendo o que a palavra de Deus diz. Então, assim, a palavra de Deus, ela não precisa ser renovada. A palavra de Deus, ela não precisa passar por uma reforma. Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Não. Deus, ele não muda.
né? Ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo para todo sempre. Então, ele não muda, né? Então, se a palavra de Deus não precisa, vamos tirar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, bora rasgar, bora, não precisa não. Esse aqui, ó, tá legal não, bora tirar. Bora acrescentar isso aqui. Não precisa, porque a palavra de Deus, ela já veio completa, né? Então, ela não precisa nem acrescentar, nem tirar nada. E aí daquele que fizer isso, a palavra de Deus fala, né? Aí daquele que acrescentar uma só vírgula. Então, assim, que possamos ter esse entendimento, que as pessoas que vão levar o evangelho vão ser apedrejadas, que vão falar de Cristo vão ser apedrejadas, mas que Cristo seja, né, o alvo deles, que Cristo seja a força deles, né, para sempre. Então, assim, que possamos, né, levar o evangelho enquanto a gente puder estar aqui, enquanto a gente puder, né, eles fazer live, a gente vai fazer, estaremos aqui porque nós acreditamos no nosso país, nós acreditamos no futuro, nós acreditamos no evangelho, na palavra de Deus e no que a palavra dele diz, né? E tá tudo muito claro. É só você, né, dar um Google, é só você abrir as redes sociais, é só você ir em jornais sérios, tá? Que estão sendo censurados, né? Mas vai lá em jornais sérios que falam a verdade. Procurem se informar, né, do que está acontecendo, né? Então, assim, só fala o que quer. Você tem que ter muito cuidado com o que você olha e onde você olha. Então, assim, procure o que a palavra de Deus diz primeiramente e vai comparar. Às vezes nem precisa de jornal, só precisa disso aqui, ó. Tá aqui, ó. Você só precisa disso. Tá tudo aqui. Então, assim, se você tirar um tempo para conhecer a palavra, você não estaria em dúvida nem em cima do muro sobre nada, né? Porque a palavra de Deus é muito clara, né? Então, anote seus princípios, né? No que você acredita, no que você é a favor, no que você é contra. E vai lá ver o que estão oferecendo, né? Então, assim, agora é o momento de nós orarmos pelo nosso país, né? Porque já tá tarde. Então, assim, eu vou colocar aqui uma música de fundo, bem baixinha. E vamos orar para que tenhamos um futuro, para que nossos filhos... Eu quero casar, viu, gente? Para que nossos filhos, né? Eu só vou... Parei. Parei aqui. Enfim, voltando aqui. A questão de... Depois do dia 30 a gente fala disso. Porque tá complicado, né? Então, assim, eu quero ter filhos, eu quero ter um esposo e quero servir a Deus até que Jesus volte, né? E eu suba com ele nos ares, ou que ele me leve, né? Mas eu quero continuar servindo a Deus com liberdade que temos para falar, para levar o evangelho para todas as pessoas. Então, assim, que possamos fazer a nossa parte e olhar pelas nossas crianças, pelo futuro do nosso país, né? Então, assim, vou colocar aqui, eu gosto dessa música pra gente orar. Eu acredito no avivamento, eu acredito que Deus vai usar a nossa nação para levar o evangelho para muitas outras nações e eu creio muito nisso. Vou fechar um pouquinho mais pra cá. Então, assim, se você estiver aí com alguém, dê as mãos, né? Tira esse momento pra falar com Deus, né? Pra levar um conforto pro seu coração, feche o olho, né? E fale com Deus. Leve esse momento até Deus, que eu tenho certeza que Ele está ouvindo a nossa nação, tem ouvido, né, o nosso clamor todos os dias. Que possamos, né, levar a verdade, levar a luz da palavra para as pessoas. Oremos. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pelas pessoas que estão aqui hoje. Né? Hoje foi diferente, foi muito especial. Né? Que as pessoas possam abrir os olhos, que as pessoas possam ter um entendimento sobre tudo que está acontecendo, Paizinho. E que estamos em um momento assim que é crucial para o evangelho, Paizinho. Não é só uma pessoa que vai estar no governo,
é o nosso futuro, né? É a nossa liberdade que está em jogo, Paizinho. Que as pessoas possam ter isso em mente, que elas possam considerar isso. Paizinho, que o Senhor venha nos dar um Brasil abençoado, uma nação próspera, uma nação que está debaixo da tua vontade sempre, uma nação que está à luz da palavra. Paizinho, eu peço pela vida daqueles pastores que estão levantando as suas vozes, que estão usando, né, da sua credibilidade para levar o evangelho, para falar a verdade também às pessoas que estão em cima do muro. Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um desses que estão levantando a sua voz, Paizinho. Peço por cada um deles, Pai, que eu tenho certeza que, assim como os teus discípulos na época foram perseguidos, eles estão sendo perseguidos agora, Paizinho. Eu peço que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha dar o teu conforto, a tua paz que excede todo o entendimento, Paizinho. Que o Senhor possa cuidar da minha igreja, dos meus pastores, dos meus líderes também, Paizinho. Que eles possam sempre olhar a luz da palavra e sempre ter coragem de falar, porque eu sei que eles nunca se calarão também diante do cenário que estamos vivendo. Pai, que o Senhor venha dar coragem, dar força, dar ânimo para todas as pessoas que levam o teu nome, porque nós somos embaixadores de ti, Paizinho, aqui na terra. Que possamos levar o teu evangelho, Pai, que possamos levar a tua mensagem. Não é fácil. Às vezes queremos brigar, às vezes queremos falar alto, às vezes queremos nos exaltar. Só que não é assim, Paizinho. Que possamos nunca perder a nossa essência e sempre levar o Senhor acima de todas as coisas. Cada um tem seu pensamento, cada um tem sua forma de ver a vida, mas que o Senhor possa colocar no coração de cada um que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o Deus que vai libertar esse povo que ainda está cego, Paizinho. Que o Senhor possa abrir os olhos destes que se dizem cristãos e que apoiam um governo que é totalmente contra os cristãos, Paizinho. Que as pessoas não se calem, que as pessoas não fiquem cegas, Pai. Que o Senhor vá à frente, cuide da nossa nação, cuide de cada um de nós. Que possamos, depois do dia 30, nos alegrar e levar o teu evangelho, mesmo que seja o que for, a decisão que for tomada, Paizinho, que possamos levar o teu evangelho acima de todas as coisas, porque o Senhor é Deus e confiamos no teu plano. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Obrigada, gente, por tirar a música aqui. Obrigada por estarem aqui, essa live ficou grande, né? Mas obrigada por estarem aqui, por orar com a gente, né? A Thay, a Mica, eu vi aí que entrou bastante gente. Eu tô assim porque tá virado o celular. A Naira, minha prima, que Deus abençoe. A Luísa, né? Amém, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus esteja cuidando de cada um, que Ele possa abrir os olhos, né? Como oramos. Né? E que possamos fazer a nossa parte sempre. E que Deus abençoe. Beijo. Até amanhã. Estaremos aqui, talvez só eu. É o Luiz, né? É o Luiz. Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Kelly. Obrigada a todo mundo que tá aqui hoje, né, com a gente. Deus abençoe. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.